PT. Agora, Cláudio Humberto, com as observações dele a respeito do que aconteceu ontem na Avenida Paulista, não é, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Olha, foi uma manifestação impressionante, né? Com ares mesmo de concentração histórica de pessoas ali na Avenida Paulista. Poucas vezes se viram tantas pessoas concentradas naquela região, que é tradicionalmente utilizada para manifestações políticas de todos os tipos, né? Segundo os organizadores, mais de 1 milhão de pessoas presentes. Segundo a Secretaria de Segurança, esse número chegou a 750 mil, de acordo com a declaração do secretário de Segurança Guilherme Derrite, e com uma particularidade: sem ocorrências policiais relevantes. Zero. Não teve violência em todo esse mundaréu de gente, um mar de pessoas vestidas de verde e amarelo que se concentraram na Avenida Paulista, né? Foi, de fato, o grande personagem do dia. Um personagem muito maior do que tudo, inclusive do que os políticos que lá estavam. Principalmente, incluindo, né, entre esses políticos, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas pessoas proporcionaram a Bolsonaro e aos seus aliados um banho de multidão, digamos assim, não é? Mas tem alguns outros significados, como, por exemplo, o fato de que essas pessoas perderam o medo de ir para as ruas. Estavam um tanto quanto receosas, um tanto quanto cautelosas, não são pessoas dadas a enfrentamento nas ruas, né, a bagunça e etc. São pessoas ordeiras, como demonstrou o próprio secretário de Segurança fazendo um balanço das ocorrências mínimas e sem relevância que aconteceram na Paulista, né? Ontem o fato desagradável, assim, mais lamentado por todos, foi a prisão de um jornalista português, Sérgio Tavares, que entrevistou recentemente o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu canal no YouTube lá em Portugal. E parece ter entrado por isso numa espécie de índex, né, de lista negra, alguma coisa do gênero, do governo, que acabou usando a Polícia Federal como polícia política, né, detendo esse cidadão que desembarcava aqui para fazer a cobertura deste ato na Avenida Paulista, e o manteve detido por cerca de 4 horas, com retenção de passaportes e com interrogatório que incluiu perguntas sobre vacina, sobre 8 de janeiro, sobre urnas eletrônicas e coisas do gênero que um cidadão português, por mais atento que seja às questões que ocorrem, que mobilizam aqui as atenções no Brasil, não tem nada a ver com isso, né? A Polícia Federal, em nota, indicou que assim procedeu porque essa pessoa vinha publicando em suas redes sociais a decisão de vir ao Brasil fazer essa cobertura fotojornalística do evento, e para isso precisava ter visto de trabalho. E aí também a nota do governo acaba escorregando no tomate, porque o próprio governo está lá no site da Presidência da República, a legislação indicando que jornalistas da União Europeia que venham para o Brasil por 90 dias, pelo prazo de 90 dias, ele não precisa apresentar visto algum, nem de trabalho, nem de coisa nenhuma, nenhum visto. Simplesmente tem livre acesso ao Brasil, como acontece no mundo inteiro, né? Portanto, a única condição é que a fonte pagadora da viagem do jornalista não seja brasileira, seja do seu país de origem, e o jornalista português atendia todos esses requisitos. Foi de fato algo lamentável, apenas deu visibilidade ao blogueiro, esse jornalista que é um ativista de direita e etc., deu muita visibilidade, até virou personagem do comício, fez discurso e tal. E deixou muito mal o Brasil, né? A alegação de que isso acontece em todos os aeroportos do mundo não é verdadeira. Não há notícia de países sérios, né? Países democráticos que interpelem jornalistas em razão dos seus entrevistados, das suas opiniões ou das informações que divulga. Mas, de qualquer maneira, o que a gente viu de uma maneira geral, se houve mau comportamento de algumas autoridades, do ponto de vista da população, olha, foi um show mesmo de concentração ordeira, de gente que estava ali com as
famílias inteiras, né? Pessoas de todas as idades, tem imagens de senhorinhas e também senhorinhos assim, muito velhinhos, e fizeram questão de comparecer 3 horas antes do iniciarem-se os discursos. Já estava lotada a Paulista, uma coisa impressionante, né? E como eu disse, eu acho que o menos importante foram os discursos. O importante mesmo foi o show proporcionado mais uma vez pela população brasileira, que em outras ocasiões também se comportou dessa maneira, de maneira pacífica, ordeira, como deve ser mesmo, e, sobretudo, democrática num país como o Brasil. Como disse a Thaís, essa manifestação, pela sua dimensão, serve de alerta mesmo, né? Serve de alerta para muita gente que imagina que metade do Brasil é uma metade delinquente, que queira eventualmente tocar fogo no país e coisas do gênero, né? E também serve de advertência no sentido de que nem tudo que se alega contra seus líderes eles levam a sério, né? Essa metade do Brasil que votou no Bolsonaro, quase metade, né? Que votou no Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas, assim, ao fim e ao cabo, o que é que resta observar disso tudo? É que eu me lembrei muito daquelas manifestações contra os aumentos dos preços das passagens de São Paulo. Lembram disso? Há uns anos atrás, 2013, por ali? Pois é, houve um momento que já não eram mais os 20% de aumento que importavam. A impressão que ontem a Paulista deu é que já não é mais o Bolsonaro que motiva tudo isso. É claro que ele tem uma liderança impressionante, né? Ele pediu, por exemplo, que ninguém comparecesse com faixas e cartazes agressivos e tal. Ninguém apareceu com faixas e cartazes, apesar de 750 mil, 1 milhão de pessoas, sei lá. Não tinha lá nenhum tipo de manifestação de insulto a adversários, a ministros do Supremo, nem coisa nenhuma. Ele tem, de fato, uma grande liderança, mas aquele povo todo na Paulista não é só por Bolsonaro. Daqui a pouco, nós vamos ver agora o saber das notícias que nos traz